Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. Pois é, minha gente, encerramos a nossa primeira etapa sobre os estudos, da alimentação e nutrição, falando sobre o sistema digestório, a parte de anatomia e a parte de fisiologia, bem como tratamos também alguns distúrbios de doenças. E agora nós vamos para o segundo sistema digestório, que é o sistema respiratório, o segundo sistema que nós estamos estudando. Bom, essa primeira etapa nós vamos analisar a anatomia do sistema respiratório, tendo como objetivo falar um pouco sobre a estrutura, cada uma das estruturas importantes do sistema respiratório, bem como falar sobre as funções de cada órgão que compõe esse sistema. A parte relacionada à fisiologia, ou seja, os mecanismos de funcionamento, ficarão para uma segunda oportunidade. Bom, então, esses são os objetivos, conhecer as estruturas do sistema respiratório, suas funções e a sua importância no funcionamento do corpo de modo geral, tá? Então vamos aqui. Primeiro vamos ver essa imagem aqui, tá? E começar a analisar e observar o que essa imagem nos remete, né? Então, os grandes centros de agrupamento de pessoas, as grandes cidades, hoje em dia apresentam um problema que é a qualidade do ar. Nós somos seres aeróbios, ou seja, precisamos do gás oxigênio que está na atmosfera para poder realizar as nossas funções a nível celular, mas que tem consequência no corpo todo, e por isso nós necessitamos que esse gás esteja no nosso organismo. No entanto, não é só o gás oxigênio que tem na nossa atmosfera, existem outros componentes. O problema é que a atividade humana ela vem alterando a composição química com a introdução de substâncias que diminuem a qualidade desse ar, ok? E, portanto, dificulta o nosso processo fisiológico de funcionamento do sistema respiratório, como também afeta a nossa saúde, desencadeando alguns problemas alérgicos, problemas infecciosos, que nós teremos a oportunidade de falar sobre algum deles posteriormente. Tá? Essa é a reflexão que fica dessa primeira imagem. Nós respiramos e precisamos de ar de boa qualidade. Através do processo de respiração, a finalidade básica dele é a introdução do gás oxigênio dentro do nosso organismo e a eliminação do dióxido de carbono. Então vamos rapidamente aqui e aproveitando para fazer a interação, mostrar a interação de dois tipos de respirações que nós temos, que é a parte mecânica, que é o que nós vamos tratar, que é a introdução de gás oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono, e um processo que acontece a nível celular, que é a respiração celular, que é um processo pelo qual as nossas células obtêm energia para poder ter o seu desenvolvimento adequadamente. A respiração celular é um processo que, para acontecer, precisa desse gás oxigênio. Daí a importância de nós termos fisiologicamente um sistema para poder captar esse gás. Esse gás se combina dentro das nossas células com moléculas de alta energia, no caso a glicose, já voltando um pouquinho lá para a parte nutricional, por isso que é importante nós termos carboidratos na nossa alimentação. E essa glicose, por exemplo, ela vai interagir com esse gás num processo bem complicado de reações que culmina com a produção de água, com a produção de gás carbônico, que é um subproduto tóxico,
tá? E energia armazenada em forma de moléculas. Pois bem, esse gás carbônico, por ser tóxico, ele tem que ser eliminado do organismo. Então, a célula, quando produz esse gás como subproduto não utilizável e tóxico da respiração celular, ela joga para fora, sai da dentro da célula por difusão. E a nossa corrente sanguínea, aí entra o sistema circulatório, capta esse gás, posteriormente nós falaremos os detalhes sobre isso, e vai para o sistema respiratório para ser eliminado do nosso corpo. Portanto, a finalidade, através da respiração, envolvendo os dois mecanismos, nós fazemos isso. Portanto, esse gás carbônico que nós eliminamos, ele é oriundo da respiração que ocorre dentro das nossas células, que envolve outros sistemas para poder acontecer. O nosso sistema respiratório é dividido em dois grupos de órgãos, tá? Nós temos as chamadas vias respiratórias, que é o caminho pelo qual o ar que entra e o ar que sai percorre dentro do sistema respiratório, e os pulmões, que ficam uma série de estruturas importantíssimas para que esse processo, certo, ocorra de forma adequada. Aqui nós temos uma visão geral, tá? Deixa eu procurar aqui a canetinha. Tá? Uma visão geral desse sistema. Essas estruturas que vão das fossas nasais até os brônquios, né, já no interior dos pulmões, certo? Nós chamamos de vias respiratórias. No interior dos pulmões, nós vamos encontrar outras estruturas que nós falaremos daqui a alguns instantes, onde vão levar esses gases para as extremidades, aliás, de toda a superfície interna do pulmão, o que acabará acontecendo um grande fenômeno das trocas gasosas. Então, basicamente isso que nós temos para mostrar nesse material. Então, vamos aqui. Começando pela parte superior das vias respiratórias, nós temos essa estrutura, que é chamada de fossas nasais ou cavidades nasais, onde nós vamos encontrar uma superfície cheia de muco. Também nós temos pelos, muito importantes para a qualidade do ar que nós inalamos. Portanto, nessas fossas nasais ou cavidade nasal, que fica no nosso nariz, tá? O ar, quando ele é inspirado, ele sofre 3 passagens importantes para a qualidade deste ar que entra nos pulmões. Primeiramente, ele sofre uma filtração, e na filtração é a ação dos pelos que nós temos nas fossas nasais e também de um muco secretado por células, tá, glandulares que ficam na superfície da cavidade, que vai capturar essas partículas estranhas, como micro-organismos, pequenos insetos, estruturas como grãos de pólen, tá, fuligem, que são, vamos dizer assim, partículas estranhas que vão diminuir a qualidade do ar que nós inalamos, que foi o nosso primeiro pequeno debate no começo da nossa aula hoje. Depois vem com relação à facilitação da passagem desse ar para o sistema circulatório. O ar, ele vai ser umedecido e também aquecido. Umedecido pelo muco, né? Então, o ar úmido e aquecido, ele é mais fácil de ser difundido para o sistema circulatório, tá? Aí entra o muco, como eu já comentei, e uma intensa vascularização nessa região que nós chamamos de cornetos, que o ar, quando passa, ele é aquecido, e aí o ar filtrado, umedecido e aquecido sai das cavidades nasais para o interior do nosso corpo. Então, a primeira passagem acontece esses 3 fenômenos de grande importância. Em seguida, vamos aqui pensar um pouquinho. Em determinadas situações,
acabamos respirando pela boca. Por exemplo, você tem uma obstrução nasal. Mas o correto mesmo é respirar pelo nariz. Explique por quê. Ora, baseado no que nós acabamos de informar para vocês, a explicação de que por que o ar inspirado pelo nariz é melhor do que o que é inalado pela boca. Porque no nariz esse ar é filtrado, ele é aquecido e ele é umedecido. Essas 3 etapas do processo não ocorrem na boca. Então, o ar que é inspirado pela boca, apesar de que há uma pequena discordância, alguns autores colocam a boca também como parte formadora do sistema digestório, outros não colocam, certo? Não é um ar que tem a mesma qualidade do que o ar que é inspirado pelo nariz. Essa seria a explicação para essa indagação inicial. Então, porque as cavidades nasais possuem pelos, muco, que facilitam a entrada, dificulta a passagem de partículas estranhas e também de micro-organismos que possam causar algum tipo de infecção nos pulmões. Em seguida, nós temos a faringe. A faringe, que corresponde a essa região aqui, ó, ela é dividida em 3 partes. A nasofaringe, em contato com a cavidade nasal, a orofaringe, em contato com a boca, e a laringofaringe, já bem perto da laringe, que é outra estrutura do sistema respiratório. Este órgão ele tem uma curiosidade. Ele é comum ao sistema respiratório e o digestório, tá? Então, ele serve de passagem de alimento, inclusive contribui para a passagem de alimento, e ele também é o local de passagem de ar das fossas nasais para a laringe, tá certo? Pois bem, em seguida nós temos a laringe, ok? A laringe, ela fica aqui nessa parte superior das vias respiratórias, na porção tubular. Ela é uma estrutura cartilaginosa, ela apresenta um orifício chamado de glote, e aqui em cima, se vocês prestarem bem atenção, tem uma pequena estrutura feita de cartilagem chamada de epiglote, tá? Pois bem, primeira coisa a respeito da laringe, ela é quem controla a passagem de ar e de alimento nessa região do pescoço. Quando você está se alimentando e promove a deglutição, que é o ato de engolir o alimento, o que acontece é que o movimento de engolir faz com que a traqueia, que é essa estrutura, se eleve um pouco, a epiglote, que é a cartilagem, se abaixe, feche a entrada da laringe, que é chamada de glote, e o alimento que é engolido, ele é forçado, ele é desviado para o esôfago, que fica atrás da traqueia, tá? Essa parte que a gente toca aqui no pescoço é traqueia. Pois bem, para você conseguir ter o fluxo de ar dentro do sistema respiratório, essa epiglote tem que estar elevada para poder passar o ar. Tá? Daí aquele problema que eu citei nos capítulos anteriores, de você falar com a comida na boca ou engolindo, e o risco desse alimento ir para as vias respiratórias e não para o esôfago, né? E você ficar engasgado. Tá ok? Pois muito bem. Na laringe, nós vamos encontrar também o nosso órgão vocalizador, que é ou que são as pregas vocais. Eles vivem mudando de nome. Até um tempo atrás era cordas vocais, agora voltaram para pregas vocais. As pregas vocais é um conjunto de músculos bem tensionado que fica na entrada da laringe e que vibra com a passagem de ar, tá? E essa vibração com a passagem de ar é que provoca a formação do som, que logicamente quando chega na nossa boca, com a ajuda dos dentes, da língua e do movimento mandibular, vai produzir a articulação e a projeção das palavras. Pois muito bem, então esse é o nosso órgão vocalizador. Bom, aqui você tem a traqueia. Ele é um órgão tubular, né? Ele percorre praticamente todo o nosso pescoço, descendo até mais ou menos na altura dos pulmões, onde se bifurca, se divide em 2 brônquios, tá? A cartilagem ela tem um comportamento interessante. A parte da frente da cartilagem, da traqueia, é feita de
cartilagem. No fundo, ela tem uma outra estrutura, que é mais, vamos dizer assim, menos resistente do que a cartilagem anelar da traqueia. Isso é importante por quê? Porque não formando esse anel completo, o que vai acontecer é que quando você recebe um impacto no pescoço, isso impede ou dificulta que ela sofra um trauma mais forte e venha se fechar e dificultar a passagem de ar. Então o anel, como chamam, né, normalmente da traqueia, os anéis de cartilagem, eles não são completos, né, como alguns até chegam a confirmar. Pois bem, então nessa traqueia há passagem de ar, há muco, então continua sendo umedecido e filtrado na traqueia, que se divide em brônquios que entram dentro dos pulmões. Os brônquios, quando entram dentro dos pulmões, eles se dividem em ramos. Esses ramos penetram mais profundamente no pulmão. Esses ramos se dividem mais ainda, se ramificam mais ainda, formando os bronquíolos, que são brônquios com dimensões menores, que ainda tem um pouco de muco. E já quase no final dos bronquíolos, você não encontra mais produção de muco, o tecido é diferente, não tem formação mais de cartilagem, certo? E na extremidade deles nós temos as estruturas mais importantes do sistema respiratório, que são os alvéolos pulmonares. Nestes alvéolos pulmonares, que ficam na extremidade dos bronquíolos, nós vamos encontrar o fenômeno da hematose. É onde acontecem as trocas gasosas extremamente importantes para a gente conseguir o oxigênio que precisa e eliminar o gás carbônico que pode nos matar. Bem, para podermos realizar os movimentos importantes para que promova esse fluxo de ar dentro dos pulmões, porque os pulmões, que são essas estruturas, né, pares, pulmão direito, estou me referindo ao da figura, e o pulmão esquerdo, eles são estruturas que têm um tecido que vamos dizer assim, esponjoso e muito expansivo, mas só que eles não têm movimento próprio. Para poder haver a expansão e a compressão dos pulmões, que leva à entrada e saída de ar deles, é necessário a ação de músculos. Quais são esses músculos? São eles o diafragma e esses músculos que ficam entre as costelas, que são chamados de músculos intercostais. O mecanismo eu explico posteriormente. Então, esses pulmões, eles podem se expandir e pode ser comprimido pela ação desses dois músculos extremamente importantes, tá? O diafragma é esse músculo aqui embaixo, ele é um músculo laminar, tá? É um dos músculos que nós temos com essa característica. O formato dele lembra uma letra N, vamos dizer assim, um arco para baixo, e dividindo toda a região torácica da região abdominal. Aliás, nós somos os únicos animais que tem essa separação física entre essas duas partes do tronco. O tórax e o abdômen, ele é separado pelo diafragma, tá? Pois bem, aí vamos fazer aqui uma pequena recapitulação a respeito, né, do que nós já vimos. Quais seriam as estruturas indicadas de número 1 a 5, tá? Então, rapidinho, fazendo a recapitulaçãozinha, para não esquecermos a parte anatômica, nós temos o número 1, indicado pelas fossas nasais, onde ocorre a filtração, o umedecimento e aquecimento do ar que é inspirado. É melhor respirar pelo nariz do que pela boca, tá? Já falamos sobre isso, eu estou só recapitulando. O número 2 indica a boca, né, se a seta não estiver me enganando, que é por onde também pode entrar e sair o ar, mas com a qualidade menor do que o ar que é inspirado pelo nariz. Aqui no número 3 nós temos a traqueia, que é uma estrutura tubular, com aspecto anterior anelado, feito de cartilagens, que é por onde o ar flui. Número 4 nós temos os dois órgãos importantes, que são os pulmões, que são esponjosos e pode ser expandido e comprimido. E o número 5 nós temos o diafragma, que é um dos músculos responsáveis pelos movimentos respiratórios.
Então, essa é a visão geral. É lógico que é uma rápida recapitulação, nós não colocamos tudo. Bom, então, vem um questionamento. O diafragma é um músculo localizado entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal e é extremamente importante para o processo respiratório. Qual é a função do diafragma? Minha gente, olha para essa animação que tem aí. Se vocês prestarem atenção aos movimentos, vocês podem perceber que o diafragma, ele ora abaixa, ora sobe. Tá? Como os pulmões são estruturas extremamente expansíveis, eles sofrem compressão quando o diafragma sobe e expansão quando o diafragma desce. Isso associado aos movimentos dos músculos intercostais que ficam entre as costelas, que levanta e abaixa a caixa torácica, promove os chamados movimentos respiratórios, que são a inspiração e a expiração. Ok? Então, esse músculo em especial controla os movimentos respiratórios. Como eu já falei anteriormente, ele é uma estrutura exclusiva dos mamíferos e, por esse motivo, nós mamíferos temos uma divisão física entre o tórax e o abdômen. Beleza? Vamos lá. Então, fazendo uma rápida retomada a respeito do conteúdo que a gente já analisou até agora. Primeiro, sistema respiratório. Quais são os componentes básicos? As vias respiratórias e os pulmões. As vias respiratórias incluem fossas nasais, responsável pelo aquecimento, umedecimento e filtragem do ar, que é importante para a qualidade do ar que entra na gente e também para facilitar a difusão. Temos a faringe, órgão comum ao sistema digestório e respiratório. Temos a laringe, que por apresentar uma epiglote que fecha e libera a passagem da laringe, está relacionado com a condução do bolo alimentar para o esôfago e também para a passagem de ar quando nós estivermos respirando. Então, segue descendo, nós temos as pregas vocais, responsável pela vocalização, produção de sons, tá? Traqueia, estrutura anelar tubular, passagem de ar e também filtragem de ar, se bifurca nos pulmões, dos brônquios, que penetra dentro dos dois pulmões, como a gente podemos observar na figura anterior, nas figuras anteriores, rapidinho aqui, olha só, o pulmão direito, ele é maior do que o pulmão esquerdo, o pulmão direito é dividido em 3 partes, tá? 3 lobos, 1, 2, 3, e o pulmão esquerdo só tem 2. Por quê? Para alojar o coração que fica entre os 2 pulmões. Porque o coração, ele não é uma estrutura que fica com o sistema, com anatomia reta para baixo. O coração, ele é inclinado assim. Tá? E é exatamente esse encaixe bem aqui que o coração entra no pulmão esquerdo. Certo? Por isso que o pulmão esquerdo é um pouco menor que o pulmão direito. Seguindo a nossa reflexão final, de retomada, nós temos o sistema respiratório responsável pelo quê? Pela captação de oxigênio do ar atmosférico e por retirar o gás carbônico. O oxigênio é importante por quê? Porque nós precisamos dele para a respiração celular, para gerar energia, para poder a célula conseguir trabalhar normalmente. Beleza. Só que, como todo processo metabólico, produz produtos que não são desejáveis, que é o caso do gás carbônico, que tem que ser eliminado, que é eliminado da célula e, posteriormente, com a participação do sistema circulatório, ser eliminado do nosso organismo, porque ele pode nos intoxicar e acabar nos matando. Como isso acontece, depois eu explico para vocês na próxima aula. E também nós temos os pulmões, que são estruturas esponjosas, expansíveis, que podem ser comprimidos, que podem ser expandidos através da ação dos músculos respiratórios, que são principalmente o diafragma, mas com a ajuda dos músculos intercostais, que ficam entre as costelas, que elevam e abaixam
a caixa torácica. E o diafragma abaixa e sobe. Esses movimentos associados promovem a expansão do pulmão, dos pulmões, permitindo que o ar entre, e a compressão dos pulmões, fazendo com que o ar saia. Tá? Portanto, essa seria basicamente o que nós queríamos mostrar para vocês a respeito da anatomia do sistema respiratório. E cabe novamente voltarmos à nossa reflexão, saindo um pouco da parte de fisiologia e de anatomia e indo para a nossa qualidade de vida. O ar que nós respiramos, ele tem que ter uma boa qualidade. Infelizmente, isso não acontece principalmente nos grandes centros, por conta da poluição produzida por automóveis, né, produzida por fábricas, que não é o caso daqui de Teresina, né, mas nós temos bastante poluição. Os centros maiores têm toda essa sorte de problemas, que acabam gerando, além de termos uma qualidade muito ruim de ar que entra nos nossos pulmões, problemas de saúde, tá? Bronquite alérgica, asma, tá? Nós podemos ter processos infecciosos como pneumonia, como tuberculose e vários outros tipos de problemas que falaremos posteriormente. Então é importante, certo? Observando a estrutura do sistema respiratório, a importância desse mecanismo respiratório para a nossa sobrevivência, é que nós saibamos e tenhamos consciência de que o ar que nós expiramos tem que ter uma boa qualidade, ok? Então vamos fazer de tudo que a gente puder, forçar, pedir novas políticas mais, vamos dizer assim, mais seguras, mais contundentes com relação à pureza do ar que nós respiramos. Afinal de contas, sem o ar de boa qualidade, a gente não consegue ter uma boa qualidade de vida, beleza? Então, minha gente, até a nossa próxima aula, onde nós falaremos a respeito da fisiologia do sistema respiratório. Valeu, gente!